A polícia do Rio já estava investigando o grupo do qual fariam parte os assassinos dos 3 médicos mortos ontem de madrugada num quiosque na Barra da Tijuca. O carro, o modo de agir dos bandidos, inclusive alguns nomes deles, já eram conhecidos. E assim, a investigação já estaria bem encaminhada para comprovar que esses criminosos confundiram um dos médicos com o filho de um miliciano que comanda o crime na zona oeste do Rio. No entanto, mais rápida do que a ação da polícia foi a do Tribunal do Crime. 12 horas depois dos assassinatos, os corpos de 4 homens foram encontrados em pontos do Rio de Janeiro. 4 homens que teriam atirado nos médicos e também o motorista do carro que levou os bandidos. Essa é a suposição da polícia. Tudo ali na zona oeste do Rio. Nós temos aqui uma imagem do alto mostrando a orla do Rio de Janeiro, onde fica o quiosque onde estavam os médicos ontem. E andando um pouco mais para dentro da cidade, mas ainda na zona oeste da cidade, nós chegamos ao bairro de Gardênia Azul. Foi exatamente aqui neste bairro, mais exatamente nesta avenida principal, é que teria sido encontrado um corpo, ou melhor, foi encontrado um corpo dentro de um carro abandonado. Os outros 3 corpos é um pouco mais distante deste ponto, ainda na zona oeste, nesta região aqui, no bairro do Camorim, muito próximo do Rio Centro, um importantíssimo centro de exposições e convenções na cidade do Rio de Janeiro. Outros 3 corpos estariam nessa avenida que margeia o Rio Centro. Nós começamos esta edição do CNN Prime Time com as informações ao vivo do repórter Rodrigo Monteiro, que continua na Barra da Tijuca, diante da Delegacia de Homicídios, que, ao que parece, Rodrigo, está cada vez mais perto de confirmar a informação de que foi realmente um crime cometido por engano, confundindo um médico com um miliciano, e essa tragédia toda aconteceu. Mais uma vez, boa noite, Rodrigo. Boa noite, Márcio. Exatamente. Boa noite para você, boa noite para todos que estão com a gente aqui no CNN Prime Time. Hoje foi mais um dia de buscas, de diligências da Polícia Civil aqui do Rio. Os policiais voltaram no quiosque onde o crime aconteceu, foram também na região da Gardênia Azul e usaram até um drone em parte da zona norte do Rio na tentativa de localizar o carro, o veículo usado pelos criminosos no dia do ataque. Quem esteve também aqui na Delegacia de Homicídios da capital foram alguns parentes de alguns dos bandidos mortos encontrados nesses 2 carros que você mencionou. Segundo a Polícia Civil, eles prestaram depoimentos aqui na delegacia. Como você disse, hoje 4 corpos foram encontrados em 2 carros em diferentes pontos aqui da zona oeste do Rio, sendo que 3 deles já foram identificados e a polícia afirma que é de um traficante conhecido como Leske, que foi quem mandou os traficantes, os bandidos, virem até a Barra da Tijuca, até o quiosque, na orla da praia, para matar o traficante, o miliciano Tailon de Alcântara, que foi confundido com um dos médicos que estavam aqui na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Os 4 corpos encontrados na madrugada desta sexta-feira tinham marcas de tiros e estavam em carros abandonados na zona oeste do Rio. 3 corpos foram encontrados num carro na área do Rio Centro e um outro corpo no porta-malas de um dos veículos na Praça da Gardênia Azul. De acordo com a Delegacia de Homicídios da capital, o corpo localizado na Gardênia seria do traficante conhecido como Leske, que migrou da milícia para uma facção criminosa depois que o tráfico de drogas entrou no bairro. Os investigadores acreditam que os médicos foram mortos por engano a mando de Leske, que tinha como objetivo matar Tailon de Alcântara, um dos chefes da milícia na zona oeste do Rio. Na madrugada de quarta para quinta-feira, os médicos Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro Almeida e Diego Ralph Bonfim, irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, foram executados a tiros quando estavam num quiosque na orla da praia da Barra da Tijuca. Eles vieram ao Rio participar de um congresso internacional de ortopedia. Um 4º médico que estava no grupo sobreviveu ao ataque. Ele continua internado num hospital particular e o estado de saúde dele é estável. A principal linha de investigação da polícia aponta que os criminosos teriam confundido o médico Perseu Ribeiro Almeida com o verdadeiro alvo da execução, Tailon de Alcântara Pereira Barbosa.
De acordo com as autoridades do Rio, a facção responsável por matar os médicos estava sendo monitorada por uma força-tarefa que investiga o tráfico e a milícia no estado. Em uma gravação telefônica autorizada pela Justiça, os investigadores identificaram uma conversa que seria de um traficante repassando para um comparsa uma localização que ele acreditava que fosse do miliciano Tylon. Após as execuções, o carro onde estavam os criminosos teria passado pela Cidade de Deus, que é uma das bases do tráfico na guerra com os milicianos. A polícia apura ainda se a morte dos outros criminosos que foram encontrados nos carros teria sido uma condenação do Tribunal do Tráfico. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, disse que a Polícia Federal colabora com a investigação fornecendo informações de inteligência para a Polícia Civil do Rio. Segundo ele, os crimes não ficarão impunes. Não é aceitável, sob qualquer hipótese ou considerando qualquer especulação, que prevaleça em qualquer hipótese a lei da selva. Não existe lei da selva, não é vale tudo. Não existe de uma organização criminosa mandar executar alguém e aí, se eventualmente houve um erro, ela mesma, no seu tribunal, resolve executar quem errou. Isso não é aceitável no Estado democrático de direito. Em entrevista coletiva, o governador Cláudio Castro descartou a hipótese de crime político. Ele disse que as investigações do caso serão intensificadas. As investigações continuam. Eu queria reiterar que não acaba. Se eles acharam que iam punir os próprios, iam acabar, não é isso que vai acontecer. Essas investigações continuam, inclusive para que elas cheguem nessa guerra de tráfico com milícia. Se a motivação foi essa, mais ainda a gente vai ter que investigar e combater, e vai chegar a hora que vai ter o uso da força, sim. O corpo do médico Diego Ralph Bonfim, de 35 anos, uma das vítimas do ataque no quiosque, chegou à cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira. Ele era o irmão da deputada federal pelo PSOL de São Paulo, Sâmia Bonfim. O enterro está programado para este sábado. Sob forte comoção, o corpo de Diego Ralph Bonfim foi velado no centro da cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Abraços, apertos de mãos e palmas. Ao longo dessa sexta-feira, parentes, amigos e a comunidade médica prestaram homenagens a Diego. Coroas de flores foram espalhadas pela casa de velório. Muito comovida, a irmã do médico, a deputada Sâmia Bonfim, falou sobre a decisão da família de pedir acesso ao inquérito policial do caso. Vamos pedir, através dos nossos advogados, acesso aos dados do inquérito, conforme a lei nos possibilita, para que a gente possa ter acesso às informações e acompanhar de perto todas as linhas e possibilidades de investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A mãe de Diego, Antônia Bonfim, falou emocionada sobre o amor do filho. Eu agradeço a Deus pelo filho lindo que ele me deu. Diego demonstrava alegria, generosidade, era amigo de todos. Deus me deu esse presente. Eu pude conviver com ele 35 anos. Não tinha uma vez que o Diego não viesse a Prudente, que ele falava, me dava um abraço do pai dele. Mãe, obrigada por tudo. Amo vocês. Diego Ralph Bonfim tinha 35 anos e foi uma das vítimas desse crime brutal na cidade do Rio de Janeiro. Segundo a família, ele estava muito feliz ultimamente porque havia acabado de comprar um apartamento e fazia planos até de se casar. Agora, a projeção é de que nas próximas horas mais pessoas passem por aqui para prestar as últimas homenagens ao médico ortopedista. O sepultamento já foi confirmado para amanhã deste sábado, a partir das 9 da manhã, no cemitério municipal Campal, aqui de Prudente. Diego era médico especialista em reconstrução óssea pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Para a irmã, Daiane Bonfim, Diego realizou um sonho ao cursar ortopedia. Ele sempre, a faculdade inteira, quis fazer ortopedia, realizou o sonho dele de fazer ortopedia.
ortopedia em Maringá. Era um menino muito alegre, muito divertido, um coração muito bom. O corpo de Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, já está na cidade de Piauí, interior da Bahia. Perseu foi assassinado e ele pode ter sido confundido com o filho de um miliciano, segundo a Polícia Civil do Rio. O enterro vai ser amanhã. O táxi aéreo chegou a Ipiaú, na Bahia, por volta das 4 da tarde dessa sexta-feira. O corpo do médico Perseu Ribeiro saiu do Rio de Janeiro para ser velado na sua cidade natal. O velório foi fechado para as pessoas mais próximas e ocorreu no fim da tarde, na loja maçônica de Piauí, em frente à prefeitura. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, foi para a cidade prestar solidariedade à família e amigos do médico. Perseu Ribeiro Almeida se formou em Medicina pela Faculdade de Tecnologia e Ciências de Salvador. Fez residência em Ortopedia e Traumatologia e se especializou em cirurgia em pé e tornozelo pela Universidade de São Paulo. O enterro vai ser neste sábado no cemitério Jardim da Saudade, em Piauí. O corpo do terceiro médico, Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, já chegou à cidade de São Paulo e vai ser velado amanhã. A cerimônia vai ser no bairro do Pacaembu, zona oeste da capital paulista, e essa cerimônia está prevista para ocorrer entre as 10 da manhã e 2 horas da tarde do sábado. Marcos Corsato também era ortopedista e trabalhava como médico assistente do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A morte bárbara dos 3 médicos no Rio fez as autoridades se esforçarem para dizer nesta sexta-feira que a segurança pública está sob controle, tanto no Rio quanto no Brasil. Isso não existe no Estado Democrático de Direito, disse o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, sobre o Tribunal do Tráfico que teria determinado a morte dos assassinos dos 3 médicos. Numa outra frase, não existe crime por engano, disse Cláudio Castro, governador do Rio, dando a ideia de que todo caso é investigado. O Estado Democrático de Direito no nosso país não impede que todos os dias os tribunais do crime executem seus inimigos e falta investigação, sim, a não ser nas áreas ricas, com profissionais diplomados sendo vítimas do que as autoridades preferem não enxergar. A gente vai andar um pouco mais aqui para o lado do nosso estúdio para conversar com os nossos analistas Pedro Venceslau e Caio Junqueira. Eu começo com você, Caio, dando boa noite já, para ver como você avalia essas frases, essas tentativas das nossas autoridades hoje e, principalmente, de que forma o governo federal como um todo pode ser mais combativo nesse tema que esta semana ganhou tanta importância, segurança pública. Isso, Márcio. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Márcio, tem uma questão aí, fica muito claro que as autoridades elas não sabem o que fazer e elas se manifestam porque precisam se manifestar. Porque o plano para o combate à violência, ele está muito claro, basta consultar, por exemplo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde estão lá todos os especialistas há anos dizendo qual que é a receita, qual que é o ideário, qual que é o caminho a ser seguido. Mas os governos não se articulam e chega um momento desse em que médicos numa área nobre são brutalmente assassinados e aí eles precisam falar alguma coisa. É interessante que o Cláudio Castro tem um espectro político à direita, o Capelli tem um espectro político à esquerda e os dois também, até agora, também não apresentaram ali nenhuma medida e os seus governos também não apresentaram nenhumas medidas, né? Por quê? Porque isso não depende de espectro político. É preciso ouvir os especialistas que há anos clamam, há anos falam e há anos apresentam qual que é o receituário a ser seguido. Só que essa solução, essa questão só é despertada e só vira um debate público quando tem um crime brutal assim, numa zona nobre de médicos, por exemplo, né? Quando a gente sabe que todos os dias nas periferias tem pessoas pobres, na maior parte jovens, na maior parte negros morrendo e aí não tem as autoridades ali para prestar condolências a ninguém. E Pedro, o Caio levanta um ponto interessante. Boa noite, antes de mais nada também, é claro, me desculpa. Essa união de forças de Cláudio Castro, mais à direita, Ricardo Capelli, o próprio governo federal, mais à esquerda, o presidente Lula, de que forma isso realmente pode funcionar para trazer resultados? E falamos especificamente do Rio de Janeiro, que a gente vê tanto precisa de ajuda. Pode funcionar desde que eles deixem as diferenças de lado e a gente está vendo que isso está acontecendo agora
ali no Rio de Janeiro. Na verdade, o governador Cláudio Castro do Rio já vinha mantendo relações muito próximas com o governo federal. Antes desse crime bárbaro acontecer lá no Rio de Janeiro, o governo federal e o governo do Rio de Janeiro já falavam em uma atuação conjunta na favela da Maré. O governo federal vai ceder à Força Nacional de Segurança cerca de 300 agentes, além de várias viaturas, para atuar nessa região. Depois, o Ministério Público Federal fez alguns apontamentos, questionou algumas questões, mas o próprio Ricardo Capelli vai entrar em campo para tirar todas as dúvidas. E depois que aconteceu o crime, o Ricardo Capelli foi para o Rio de Janeiro, está lá, mantendo uma relação direta com o governador Cláudio Castro e mostrando que eles estão agindo de forma bastante republicana. É um momento muito importante, politicamente falando, para o ministro da Justiça, Flávio Dino, porque ele está cotadíssimo para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, anunciou agora, no começo da semana, um plano de um pacote de combate ao crime organizado, tentando criar uma marca na sua gestão na segurança pública, no momento em que parte do PT vem aplicando ali uma espécie de fogo amigo, criticando a segurança pública do governo e querendo, inclusive, desmembrar a segurança pública e criar uma outra pasta para cuidar dessa área. No final das contas, tanto o governo federal quanto o governo do Rio de Janeiro deixaram as diferenças de lado, estão agindo em conjunto. Até o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, enviou também 10 agentes da Polícia Civil para colaborar nessa força-tarefa, mostrando que num momento como esse, o importante é todo mundo trabalhar em conjunto. Márcio. A gente viu uma ação dessa em conjunto durante a operação no conjunto de favelas do Alemão, já há alguns anos, quando o governo federal apoiou com homens do Exército, até da Marinha, blindados da Marinha entrando naquela comunidade, apoiando as forças policiais. Houve um domínio ali, a criação das chamadas UPPs e acabou. Não deu em nada, o tráfico e a milícia voltaram e tudo está na mesma. Ou seja, é preciso ter continuidade, senão volta tudo na mesma ou fica pior do que está. Talvez isso seja impossível. Obrigado, Pedro. Obrigado, Caio.